Muita gente se pergunta quanto que rende uma carteira de renda fixa, como é que fica essas aplicações ao mês, e eu vou mostrar para vocês uma carteira real, quanto que rende R$ 20.000 aplicado na renda fixa, considerando a taxa Selic atual de 12,65% em um mês, tá? Então aqui em tela a gente pode ver, isso aqui é a minha carteira, tá certo? A única coisa que eu modifiquei aqui foi o valor, né? Esse saldo de 20 mil aqui não é o saldo da minha carteira real, o resto tudo sim. Eu modifiquei aqui porque eu acho que não vem ao caso, né? Então os pesos, as taxas, os bancos emissores, as datas de vencimento, é tudo igual à minha carteira, tá? Essas aplicações aqui são aplicações reais, eu só não coloquei o meu saldo de conta. Então aqui, galera, a gente percebe que eu tenho diversos tipos de títulos. A sua maioria voltado para o longo prazo, né? Eu optei aqui por LCI e LCA, por ser isento de imposto de renda, entendeu? Aqui para reserva de emergência, eu deixei CDBs, né? Que tem um rendimento aí acima do CDI, então rende aqui 102,5% do CDI, 101,75%, 102,50%, reserva de emergência. Se a gente observar aqui, a minha reserva de emergência da minha carteira de renda fixa, ela é composta por 25%. Então 25% da carteira está disponível para qualquer tipo de problema que eu venha a ter, né? Reserva de emergência, liquidez diária. Para o longo prazo, eu tenho aqui 74,76%. Ficou praticamente aí 75,25%, né, para ser mais exato. Hoje, a duration dessa carteira está de 40 dias. E o que é a duration? Seria eu pegar o meu prazo médio de retorno da carteira. Como eu tenho aqui diversas datas de vencimento, então aqui tem os dias restantes para ser liquidado esse título, né, para eu ter o retorno dele, desde 159 dias, eu não gosto de títulos muito longos, até títulos aí que faltam apenas 6 dias. Quando a gente aplica duration, que é uma média ponderada desses dias comparado com os pesos, eu tenho aqui uma média de retorno. A maior parte da minha carteira, ela vai estar retornando, né, vai vencer em 40 dias, tá? Isso que seria a duration. Então tá aqui, ó, eu tenho bancos emissores, a maior parte eu estou concentrado no BTG, né? Como eu não estou acima dos 250 mil, que é a proteção do FGC, essa concentração no BTG ela não me preocupa, tá bem tranquilo. Por que eu estou mais concentrado no BTG? Porque ele tem muitas LCIs e LCAs de 90%, e como elas são isentas do imposto de renda, isso aí dá muita diferença, tá? Eu vou falar agora qual que é o retorno que eu estou tendo mensalmente, só que não vai embora desse vídeo que eu quero trocar uma ideia com vocês sobre mais uma coisa que é o que eu vou implementar na minha carteira. Então hoje essa carteira de 20 mil reais, ela está rendendo ao mês esse valor aqui, ó, 188,44, tá? Dá mais ou menos aí 0,94% ao mês. Quando a gente estava com a Selic de 13,75%, óbvio que estava maior, né? Pode parecer pouco para alguns, mas é renda fixa, né, galera? Eu já sei o que vai acontecer aqui. A variação que eu tenho é somente da taxa Selic. Quando ela começar a cair, esse retorno vai diminuir. Porém, a carteira vai estar mais gorda, né? Ela vai ter mais rendimentos. A gente tem reuniões do Copom a cada 45 dias. Isso não me preocupa. A regra do jogo aqui está bem clara, tá? Só que tem formas da gente melhorar muito isso aqui e eu vou aplicar na minha carteira, né? Vou aplicar, tô namorando algumas debêntures, são ativos de renda fixa que tem risco, né? Eles têm certo tipo de garantia, só que eles não têm proteção do FGC, então se a empresa quebrar, eu entro na massa falida, na lista de credores ali, e conforme o agente fiduciário, que é a pessoa responsável por estar trabalhando essas questões das garantias que a empresa ela oferece, quando ela emite essas debêntures, ele vai correr atrás dos nossos direitos, tá? Mas o investimento em debêntures é um investimento de alto risco, assim como CRIs e CRAs também, né? Que são certificados de recebíveis. Mas eu vou começar a alocar em debêntures. E o que eu vou fazer? Desse meu patrimônio aqui de 100%, eu vou reduzir 10%. 10% eu vou deixar para esses ativos de renda fixa de alto risco. Então vou pegar 10% e vou dividir em diversas debêntures, concentrando no máximo entre 2% e 5% em cada debênture. E a minha ideia é concentrar 2% só desses 10%. Então vão ser 5 debêntures, né? Baseado nesse volume aí. Quem sabe depois aumente mais, também depende do valor alocado, que esses 10%, vamos supor que eles fossem 100 mil.
Então eu consigo pegar várias debêntures de forma que eu dilua o risco. E por que debênture? Porque a gente tem debêntures que elas são isentas de imposto de renda, né? Existem debêntures que cobram, mas também tem debêntures que são isentas, as debêntures incentivadas. E aqui, só para vocês terem noção, eu estou nesse site aqui, o app Renda Fixa, e ele mostra diversos títulos de renda fixa, RDB, LCI, LCA, e eu coloquei aqui na parte das debêntures, mas olha só a taxa de rendimento delas. CDI mais 5%. Se a gente pegar o CDI hoje, 12,65%, você está tendo aqui 17,5% em renda fixa. É muita coisa por ano. Uma taxa dessa é muito alta. Você não fica exposto à volatilidade da renda variável, só que você fica exposto ao risco de crédito. Ah, tem gente que não investe em debênture, mas compra ação da Magazine Luiza. Você tá na mesma, entendeu? Então aqui, por exemplo, Magazine Luiza não é meu foco, mas, por exemplo, aqui, isso aqui não é uma recomendação de venda, tá? Eu só estou mostrando para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, a Enalta Participações. Essa debênture aqui, eu vi que ela tinha uma garantia real. Então, eu tinha um ativo real dando lastro para essa debênture. Dei uma olhada na empresa, questão de endividamento, ela tá legal. Os projetos dela não deu muito certo no passado, mas assim, por ser um setor de petróleo, um negócio um pouco mais restrito, eu acho que não tem maiores problemas, mas por isso que eu vou alocar uma pouca porcentagem, que palavra feia, né? Uma porcentagem menor do portfólio para poder diluir esses riscos. E aqui a gente tem, ó, CDI mais 4%, caramba, é muita coisa. Então, por exemplo, eu posso pegar uma debênture dessa de CDI mais 4, eu posso vir aqui, ó, essa aqui eu não faço nem ideia, mas só para exemplificar, né? IPCA mais 10, caramba, é coisa demais, cara. Então a minha ideia aqui é pegar, por exemplo, um indexador de inflação, vamos aplicar aqui para ver, montar uma carteira ali de 10% do meu portfólio, né, mais um meio a meio entre inflação mais e inflação menos. A gente tem títulos do Tesouro hoje pagando inflação mais 6, né? Não tem comparação de um título do Tesouro com a debênture em termos de risco. Mas as taxas aqui são muito altas, sabe? Eu acho que dá para filtrar aqui algumas boas empresas aí do setor de energia, empresas do setor de petróleo. Então tem vários tipos de debênture, né? Tem empresas aí do varejo, mas eu não gosto muito. Eu gosto mais dessas incentivadas, porque são debêntures ligadas a obras que têm benefício para o Brasil. Então eu acredito que o risco seja menor, tá? Mas vale o estudo. E isso aqui vai dar um upside na carteira bacana mesmo, né? A gente tendo um retorno aí de IPCA mais 8, IPCA mais 10, CDI mais 5, sem estar preocupado com a volatilidade da renda variável, é muito bom, galera. É muito bom. Que no final desse vídeo, eu vou deixar um card para vocês de uma produção que eu fiz falando você foi enganado a vida toda, referente à renda fixa, né? No qual eu fiquei assustado com o resultado. Mas mesmo tendo aquele resultado, quando a gente tem um retorno mensal praticamente garantido, por mais que o resultado seja baixo, vale a pena. Entendeu? Vale a pena você ter esse conforto, vale a pena você ter esse colchão. Aí quando você abre para essas opções aqui, seja debênture, sejam CRIs e CRAs, tudo devidamente numa proporção de risco que você não se exponha tanto, a rentabilidade da carteira, ela vai lá em cima. Ela vai lá em cima. Só mais uma observação. Tanto as debêntures quanto os CRIs e os CRAs, eles têm prazo de vencimento, ó, muito longo, né? Então a gente tem aí prazos de 6, 7, 8, 10 anos. É coisa por longo prazo mesmo. E essas debêntures, pelo menos as que eu olhei, elas têm uma característica assim. Elas pagam juros semestrais. Então eu tenho um valor de juro que todo semestre eu vou estar pagando, isento do imposto de renda. E a partir do momento que você aplica, alguns anos para frente, essa debênture ela começa a sofrer amortização. Deixa eu ver se tem alguma aqui que aparece como que funciona. Deixa eu ver nesses detalhes aqui. No site da corretora tinha, só que como o mercado está fechado, ele não mostra. Então aqui eu não estou tendo essa informação. Aí eu teria que entrar no prospecto da debênture para olhar, mas infelizmente não tem aqui, tá? Mas aí vai estar lá assim, juros semestrais a partir de tal data, até no final dela, e a amortização que ela devolvendo o seu capital investido,
corrigido por essa taxa aqui. Então, você aplicou lá 100 mil, aí daqui 4 anos ela começa a amortizar 2026, 2027, ela amortiza 20%, então ela vai te dar 20% do teu patrimônio corrigido. No ano seguinte, ela vai te dar 30%, no ano seguinte, ela vai te dar mais 40%, aí praticamente 30 com 40 com 20, aí depois ela dá 10%. Aí você zerou o seu principal, é assim que funciona. Então, tudo raciocinando no longo prazo, eu acho que fica uma estratégia bem interessante. A gente pega aqui títulos protegidos pelo FGC e pega títulos mais arriscados, com rendimento maior, mas que possuam garantias reais, né? Algo desse tipo, e que vai te dar uma taxa bem interessante. Tá certo, galera? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!